Eu montei aqui uma proposta de planejamento no Project. Então vamos ver aqui que o nosso projeto tradicional, ele tem uma estrutura com produtos e atividades, foram alocados recursos, tem durações nas atividades, e se nós seguirmos todos os passos que nós vimos treinando e praticando, vamos ter atividades sequenciadas com uma rede definida e fechada. Por conta disso, as restrições de calendário ou de mais cedo possível ou de limites e deadlines vai definir uma rede. Essa rede, como eu disse, fechada, define um planejamento. Uma vez que nós estamos usando recursos do tipo gente e do tipo material. Ajudante pedreiro, pedra e brita. Aqui nós temos os recursos e como cada um custa um valor, o recurso multiplicado pelo seu valor unitário traz o custo de cada atividade e o custo do projeto. Se nós colocamos aqui que o valor da hora de um pedreiro é 11 e o valor da hora do ajudante é 7, material, pedra e brita, nós vamos ter condição de criar uma coluna, incluir uma coluna chamada cost. E ela representa todo o conjunto de gastos analiticamente processado e sinteticamente acumulado no projeto. E para garantir que eu não vou me esquecer nada disso, a gente trabalha o gravar linha de base para que nós memorizemos o baseline cost, e nunca vamos esquecer, e gravemos também os baseline, duration, finish, start, para que nós possamos compreender melhor. Isso fica mais fácil de ver, ao invés de anotar, se nós pedirmos para colocar também a linha de base representada no diagrama. Custo de linha de base com o custo a completar permite uma comparação. Esse é o custo de nada produzido, ou seja, é o custo de tudo a produzir. Isso é a base de referência, já que nada foi produzido, é o custo total. À medida em que nós vamos produzindo, esses custos vão zerando e o custo remanescente a produzir pode ser comparado com a linha de base. Lembrando que nós temos um campo onde nós escrevemos o custo real. Esse campo é o campo que mostra o custo ainda não realizado daquilo que ainda não foi completado. E aqui nós temos os campos daquilo que foi completado, para poder comparar com a linha de base. Nós já trabalhamos isso nos nossos exercícios, mas nós vamos colocar aqui a linha de base verde, o custo a completar avermelhado e o custo real, que é muito ruim, o real, vou colocar abóbora. Então, preservando isso, mostrando todo o projeto, eu diria que atendemos uma parte do seu problema, que era fazer um projeto com planejamento. Se está tudo planejado, nada pode ser alterado, tudo tem que ser seguido. É uma prática comum todos justificarem a confusão, dizendo que numa obra, no empreendimento não é assim, nada existe perfeito. De fato, nada existe perfeito porque há pouquíssimo controle. Se nós planejarmos dentro de análises construtivas e dentro de avaliações de risco, faremos esse planejamento por ter sido a melhor ocasião, a melhor condição nessa ocasião. Se houve um furacão, aí o furacão fez com que tudo isso fosse destruído a ser refeito. Se houve uma catástrofe, então tudo isso foi destruído e tem que ser refeito. Mas quando não há planejamento,
Nada disso foi feito porque ninguém sabia o que fazer. Partimos então agora da seguinte premissa: esse planejamento foi estudado, pensado, combinado, acordado com todos os envolvidos e todos estão muito, muito interessados e preocupados em garantir que isso aqui vai acontecer conforme foi combinado. Não tem nada aqui que não venha a acontecer porque nós não prevíamos. Tudo isso foi previamente trabalhado para garantir resultados. Bom, planejamento montado, podemos começar a andar com o nosso projeto. E voltando para o nosso treinamento, a gente sabe que existem valores, curvas de dinheiro a ser consumido, dinheiro consumido, dinheiro que deveria ser consumido, que são valores financeiros, valores econômicos que a gente acompanha e mede. Vamos dar uma olhada então, quais são os campos que mostram isso para a gente. Os campos que mostram isso para a gente são o BCWP, que é o trabalho produzido, é o BCWS, que é o trabalho programado, e é o campo ACWP, que é o dinheiro pago por tudo isso que foi oficialmente produzido. Bom, aqui não foi pago nada, aqui não foi produzido nada, e esse valor ele está amarrado à data da medição. Como assim? Nosso projeto começa aqui. E nós vamos medir um mês. Project Information começa aqui. Então a data de hoje é 9/5, um mês já passado. Hoje é 9/5. Estamos medindo o projeto um mês depois dele iniciado e a gente vê as linhas aqui de referência. Essas linhas não aparecem, já discutimos isso. Linha de hoje, vou colocar bem forte aqui em verde. Linha de medição, vou colocar bem forte em vermelho. Linha de medição, linha de hoje, período a ser medido, compreendido entre hoje. Bom, se hoje é 9 de abril, eu posso até ficar com uma representação mais fiel. Hoje, 9 de abril, quer dizer, referência inicial 9 de abril e hoje, 9 de maio, vamos medir esse período. Ao medir esse período, eu não vou medir produtos, eu vou medir atividades. Não vou medir produtos, eu vou medir atividades. As atividades produzidas vão totalizar valores que levarão ao produto os seus resultados. Vamos avaliar as atividades. Essas duas atividades aqui, eu vou dizer que elas foram concluídas conforme programado. Vamos ver se vai aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu consigo botar o complete. Percentual complete. Hoje, deixa eu botar aqui direitinho, project. Para fazer a medição, precisamos garantir que essas duas estejam iguais. E aí eu digo que essas duas, dentro desse período, foram completadas conforme programado. Elas mudam de cor. Observa as cores aqui.
Essa aqui também foi completada conforme programado. Deve ter sido completada toda. Essa aqui não tem como medir conforme programado, porque ela está no futuro. Essa aqui, conforme programado, e não temos mais atividades medidas. Isso mostra que o trabalho agendado era esse. Vou pintar de amarelo. O trabalho produzido, uma vez que havia uma proposta de produção e nós dissemos que foi exatamente como produzido, é esse. Agora, o valor real, ele tem que ser introduzido por conta da informação que vem do banco, que vem do caixa da obra. Então, veja que nós estamos com planejamento e atendemos o planejamento no primeiro mês, conforme combinado, porque todas as equipes trabalharam para que isso acontecesse desse jeito e não gerassem desculpas para não acontecer desse jeito. Quando eu falo desculpas, não são furacões, não são terremotos. São problemas que eu não vi com antecedência suficiente para garantir que isso ia acontecer. Eu vou colocar essa cor aqui, mais escura, porque isso não é calculado automaticamente pela ferramenta. Não pode ser calculado automaticamente pela ferramenta. Isso tem que ser informado pelo operador. E observa que eu não posso informar, porque ao usar a ferramenta para demonstração, eu não tive o cuidado de ajustar a ferramenta. Várias coisas que deveriam ser ajustadas não foram ajustadas. E uma delas é eu não informar coisas como Digital Task que tinha que ser marcado. Onde está o Actual Cost? Deixa eu ver aqui se eu acho. Aqui. Não. Os custos reais não são calculados. Eles são informados. Então, aqui eu posso informar que eu não gastei 12 mil. Aqui eu posso informar que eu gastei... não aqui, desculpa, aqui. Aqui é o total. Aqui eu posso informar que eu gastei 13 mil. Aqui eu gastei 12 mil. 12? Vou botar mais. 13. Custo real. Veja, ele transfere. E aqui eu não gastei o combinado, eu gastei 14 mil. Isso significa dizer que, para efeito de prazos, a ferramenta está mostrando para você aqui uma compatibilidade, já que aqui não introduzimos nenhum atraso. Todos concorreram para trabalhar e fazer o combinado. Mas, aqui, por algum motivo, a concorrência das pessoas para cumprir prazos fizeram hora extras. Aqui, compraram mais materiais ou recursos mecânicos. E com isso você tem um total diferente do planejado e do dito produzido. Você tem três referências. Fisicamente, o planejado aconteceu pela produção, fisicamente. Mas o custo disso foi maior, porque você ajustou a ferramenta e informou aqui. Nós não estamos com Excel, mas aqui já te dá um indicador. Que indicador é esse? No que diz respeito ao prazo, parece que todos estão bem aqui. Quais são os indicadores de tempo e custo que nós temos? Vamos olhar aqui.
indicador de desempenho de custo. Baixo, baixo, baixo. Indicador de desempenho de tempo. Bom, bom, bom. Bom porque é um. É para isso que a equipe trabalha, para garantir que tudo é um, ou seja, estamos dentro exatamente do tempo. Produção prevista, produção realizada. Produção prevista, produção realizada. Observando que eu estou com cuidado em dizer que o produto é consequência das atividades. Então, mais uma vez, nós estamos aqui analisando dois indicadores que me mostram o estado do meu projeto. Porque eu programei, isso aqui não muda, isso aqui está ligado à linha de base, aquelas barrinhas cinzas, e aqui o meu custo base, comparado agora com as projeções, não vou nem mostrar o custo, que o custo é o dinheiro que falta a ser produzido. Nós já temos aqui algumas diferenças. Nós temos um dinheiro previsto e um dinheiro realmente gasto. E um dinheiro produzido. Vamos ver como é que seria essa medição no segundo mês. Mas voltando, planejei direito. Isso aqui acabou. Acabou. Planejei direito. Estamos agora aqui. O prazo foi controlado, quer dizer, foi monitorado e ficou legal. E o custo não é a fatura da empresa, não é a nota fiscal da empresa. São os gastos que o projeto teve. O custo foi monitorado por aqui. Vamos simular agora que vamos jogar para mais um mês. Jogar para mais um mês é information, não é mais 9 de maio. Estamos agora em 9 de junho. E vamos dizer que hoje é 9 de junho. Não, hoje não. Vamos ver agora que o nosso período de medição agora é esse aqui. E para medir, eu preciso fazer, nessa ferramenta, fazer as duas datas iguais e medir o que falta daqui até aqui. Bom, eu estou com essas duas atividades para serem medidas. Então, são essas duas aqui. Fora essa aqui também. Então, eu vou dizer o seguinte, essa atividade aqui, que tem essas datas programadas, atenção, se são datas programadas, eu não mexo em data programada. Temos que mexer ou informar datas reais. Datas programadas, datas reais. Eu tenho que dizer actual start, data real de início, e actual finish, data real de conclusão. Se eu não trabalhar nesses campos e trabalhar nesses, eu estarei fazendo uma bagunça nessa ferramenta. Bom, se para completar 100% seria acabar no dia 25, na verdade eu vou informar que eu não acabei dia 25. Eu acabei, na verdade, no dia 28. Se isso é verdade, então a atividade que deveria ter começado no dia 29, numa data anterior, passou a ser outra data. Mas eu posso ainda dizer que é o seguinte, que de verdade ela começou no dia 26. É verdade, começou no dia 26 de junho. É de junho? É de maio. 26 de maio. Está aqui, ela começou mesmo aqui.
E ela já andou o suficiente para ser concluída aqui. Então, nós temos como colocar essa informação. E ela não acabou. Mas vamos agora para a parte do recurso financeiro. Prevíamos produzir isso. A produção está marcando aqui dia 25, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, o início real foi dia 26 do 5. 26 do 5. Ela deveria ser deslocada para cá. 26 do 5. Vou quebrar o link, porque esse link não tem mais razão de existir. Então ela veio para 26 do 5. E eu digo que ela foi completada dentro do período normal dela. 31% do tempo transcorrido. Guilherme, observa que eu estou informando a verdade. Comecei, acabei fora do prazo, 100%, porém fora do prazo. O custo de linha de base era 25 mil. 25 mil. Produzido 100%, produziu 25 mil. A produção foi a mesma. Agora, eu não gastei 14. Eu gastei realmente, era 14. Agora, com toda a contabilidade feita, eu gastei 27.500. Observa, Guilherme, que planejado 100% de muro. Realmente fizemos 100% de muro. Consumimos o mesmo HH, a mesma brita, está aqui. Planejado, realizado, só que o gasto pelo atraso dos aluguéis, pelo container, pelo canteiro, não é 25, é 27. Observando, então, o desempenho dela ficou legal. O da seguinte começou até no dia certo. Nessa ferramenta, o máximo que eu consigo dizer é que ela começou no dia certo, mas ela não tem 31%. 31% é o tempo transcorrido. Ao começar no dia certo com o problema, eu posso informar, e nós já vimos isso em outros exercícios, que não o início real, o fim real, mas a duração que falta, o remaining duration, ou seja, o tempo que falta programado para essa atividade é 25 dias. Se você contar aqui, deve dar 25 dias. Mas como nós estamos com uma anomalia, e como começou antes sem a outra ter terminado, na verdade, alguém pode informar que precisa de 28 dias. Observa os impactos que isso está levando para o futuro. Vamos observar agora de novo o dinheiro. Programado, realizado, foi programado, mas foi realizado menos, visto que quer mais prazo no futuro. Então, estamos com uma produtividade menor, gasto menor, não estamos compatíveis. Produção prevista com produção realizada nessa atividade. Significa dizer que o indicador de produção está abaixo de 1 dessa atividade. E quanto ao dinheiro? Bom, prevíamos gastar 28 nesse período, mas realizamos em muro 23, não 28. E quanto gastamos? Deveríamos ter gastado 23.
760. Afinal, quem faz 23.760 de muro deveria gastar 23.760 de dinheiro. Produção. Só que, ainda mesmo sendo produtividade baixa e indicando um atraso e impactos futuros, nós gastamos 24.500. Isso significa dizer que a baixa produtividade ainda teve um alto custo. Essa atividade tem uma análise de fora de andamento de prazo. Isso é fácil de ver. Fora de andamento de prazo é fácil de ver. E também um indicador de desempenho de custo 3% mais caro. Nós estamos 3% mais caro e nem acabamos a atividade. Nós estamos 3% mais caro e estamos com uma produtividade ruim. Tudo isso são indicadores. Voltando para a sua colocação, não estou dentro do prazo dessa atividade. Já estouramos o momento dessa atividade do seu orçamento. Já gastou dela até agora esse valor. Até agora. Aí, o que eu faço? A partir disso, a resposta para as suas perguntas. O que você faz? Você pode se suicidar, você pode pedir uma demissão, arrumar um outro emprego, mas o melhor é você olhar os impactos que ela causou, não, que ela vai causar, caminho crítico, e os impactos que aquela outra atrasada pode causar, caminho não crítico, em tudo que é lugar do projeto. E você vai ver que aqui, o que acabava aqui, passou a acabar aqui. Como você está no controle, podemos dizer o seguinte: a linha vertical diz hoje, a esquerda diz já era. Mas a direita diz para o Guilherme, você ainda tem chances para acertar isso. Vamos de novo? Estamos com o controle perfeito. Estamos mal na atividade no que diz respeito a prazo. Estamos mal na produtividade e no custo. E tudo isso dessa atividade aponta para um desastre futuro. O desastre não chegou. É um desastre futuro, mas aponta. Será que eu estou dentro do prazo? Hoje, não. Será que já atingiu o valor do orçamento do projeto? Não, mas dessa atividade, sim. E do pacote? Talvez. Quanto a obra já gastou? É só você olhar a totalização dos campos no campo sintético, no totalizador. Bom, agora cabe ao gestor fazer o seguinte: com quem eu posso conversar para melhorar esse problema futuro? Vou conversar com esse, ou 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 com esse, para reduzir seu prazo original com o objetivo de trazer o prazo do projeto para o lugar. Eu falei ou, podia ser e. Falando com todos, pedindo colaboração, o pouco de um é quase nada para os outros compensarem. No azul, que é menos importante, conversar com esse e os demais vão ajudar a reduzir os impactos desses dois caminhos não críticos para o final do projeto. Guilherme, o cenário está aqui. Estamos com indicadores bons dessas duas, de conclusão, e um indicador ruim dessa aqui. Basta um ruim para detonar o nosso produto. Basta um ruim para detonar o nosso
produto em tempo. E tivemos um mau desempenho em custo 4% mais caro, 9% mais caro, já era. E agora eu até o momento estou com 3% mais caro, o que dá no produto, até o momento, 6% de sobrecusto. E é claro que bem ajustado você avaliaria também o projeto, nós não estamos com cuidado aqui no nosso exemplo, mas estamos encontrando problemas aonde não deveriam existir. Estamos com o controle perfeitamente monitorado, estamos com o monitoramento perfeitamente atendido, permitindo agora os controles. Os controles são as atitudes. Com quem converso para diminuir prazo? Esse pediu mais prazo, o remaining duration foi alterado. Ele pediu mais prazo. Podemos conversar com ele para ele prometer um remaining duration menor. E com esse, para pedir um remaining duration menor. E com esse, para pedir um remaining duration menor. E já chegamos a uma melhor solução. Claro que em cada um desses eu deveria escrever uma nota. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não vou conseguir. Uma nota. Por conta do atraso de prometeu reduzir remaining duration em 2 dias. Reduzir em 2 dias o prazo, reduzir em 2 dias o prazo, reduzir em 2 dias no prazo, e assim todos com quem nós entramos em contato, significa dizer que temos uma chance, e eu acabei de colocar isso dentro da minha medição, por isso que eu vou salvar como medição 1, 2, aí você tem que trabalhar uma política de controle de projetos dentro da sua organização. Mas com isso você registra que os impactos possíveis futuros resultantes da sua análise de monitoramento foram mitigados por conta da sua ação, da sua atitude, do seu controle sobre os prazos. E talvez vejamos que o prazo geral vai ficar de volta com 1. Vai ser completado no prazo. Não significa que nós vamos recuperar os valores financeiros perdidos. A única maneira de recuperar os valores financeiros perdidos é, além de pedir para que ele reduza em 2 dias, dê um desconto de 4% no seu custo, se for empreitado, ou reduza o custo em 4%, se for com mão de obra, porque é o percentual de cada um que vai ajudar a fazer com que os seus indicadores futuros sejam 1.1, 1.02 e com isso fazer com que esse desastre seja compensado, fazendo o nosso produto ser 1. 1 significa Guilherme administrou direito os impactos financeiros causados pela linha à sua esquerda com a negociação após sua linha à direita. E ainda, Guilherme, em função dos indicadores e do estado de início e fim real e dos impactos, negociou
da sua linha à direita novos prazos, novos tempos, para recuperar os problemas da sua linha à esquerda, que já passou e não tem solução, não tem mais retorno para conserto. Guilherme, por enquanto, você está com planejamento bem feito, não é achismo e ele não muda porque não tem motivo para mudar. E o controle, que vem por conta do monitoramento que nós falamos, ele está sendo feito tanto para o prazo quanto para o custo. O monitoramento te deu indicadores que permitiu você tomar atitudes. E também permitiu que você responda se está dentro do prazo local atividade, se está dentro do prazo entrega do pacote e, se for caminho crítico, se está dentro do prazo entrega do projeto. Também permitiu que você respondesse se você já atingiu o valor máximo do orçamento daquele momento ou projetado para o futuro. E também vai dizer quanto gastou até agora, se você analisar os campos de custo real até o momento. Imagine, Guilherme, você comparar o custo real com baseline. Veja aqui, 65 contra 170 até o momento. 65 contra o que deveria ser até o momento. Porque se você produziu 61 mil de muro, isso é produção. Deveria ter produzido 65, mas até o momento produziu 61. E o seu custo é o equivalente a 65 mil de muro. Está gastando muito pelo muro que você combinou 61. Você não vai chegar no final com 65. Não vai chegar no final com 65. Nesse período. E o total previsto é 170. Você vai estourar os 170 desse produto que inclui o tal do muro. Guilherme, por enquanto fica o entendimento do que você perguntou dentro do que eu entendi do que você perguntou. Qualquer coisa a gente fala mais sobre isso.